Então, agora capítulo 15 e 16, vamos lembrar do contexto que nos capítulos passados houve aquela discussão sobre Ambrósio, eles foram visitar ali de Ambrósio, depois Filomeno, no capítulo seguinte, que foi o anterior, ele estava visitando um outro setor do hospital, discutindo o caso dos pacientes lá em estado de hibernação, e aqui nesse capítulo, Filomeno descreve que tinha voltado ao leito de Ambrósio, né, estava lá dando assistência, e aí conhece uma senhora, um espírito, desencarnada, uma mulher, que tinha conhecido Ambrósio na outra vida, e por isso ela estava lá, ela estava visitando ele, e aí ela conta ali no corredor, na conversa de corredor, esse livro é cheio dessas histórias, a sua própria história, e aí mais aquela oportunidade da gente sempre estar olhando a história de cada um desses espíritos, tem muito a nos ensinar sobre os princípios aqui, né? Então, vamos ver o que o resumo do que foi a história dessa senhora, na última encarnação, que foi inclusive a encarnação que ela conheceu Ambrósio. Essa senhora ela reencarnou numa família rica, uma família de boa condição material. Isso dava para ela algumas vantagens, mas também algumas responsabilidades ou alguns riscos, vamos dizer assim. E ela veio com mediunidade ostensiva e se tornou espírita. Isso estava também dentro do planejamento, que ela conhecesse o espiritismo, educasse essa mediunidade, organizasse essa mediunidade pela via do espiritismo. Então, mais uma história, né? Que esse hospital ele é repleto disso, ele é especializado nisso, em médiuns espíritas, em pessoas que acabaram falindo da sua trajetória, da sua missão. Então, essa mulher, ela era médium, é uma médium espírita, mas ela foi contemplada, digamos assim, com o problema da infertilidade. E óbvio, isso aqui não foi aleatório, não foi sorteio, estava dentro do planejamento reencarnatório dela. Isso foi muito bem planejado. Ela não conseguia ter filho, era casada, e nesse processo de não conseguir ter filho, ela começou todo um trabalho, um processo para fundar um instituto de caridade para órfãos. E esse projeto ele foi amadurecido dentro do processo mediúnico dela. Ela era de fato uma médium que atuava em sessões mediúnicas em casa espírita, era uma médium com uma mediunidade razoavelmente bem organizada, e nos processos mediúnicos foi chegando essa mensagem, foi sendo amadurecida essa ideia de que uma das tarefas dela para essa vida era cuidar de um instituto como esse. Não era à toa que ela tem esse problema da infertilidade, e o amor maternal que toda mulher tem em potencial iria ser direcionado para esta obra aqui. Sendo que aí, qual foi o problema, né? E aqui foi o grande nó da encarnação dela. Ela perdeu muito tempo nos detalhes. Ela era uma pessoa bastante perfeccionista, vaidosa, orgulhosa, e isso dificultou muito, porque aí ela ficou idealizando como um mega super projeto das galáxias. Tipo assim, esse vai ser o super instituto, né, e tudo. E ela ficou muito presa nos detalhes, e ficou teorizando muito, e a coisa não saiu do papel. E, claro, são as características pessoais dela que pesaram muito, mas também ela foi vítima de uma obsessão sutil. Não foi um caso muitos dos que a gente viu nesse livro, de obsessões graves, complexas, foi uma obsessão mais sutil. Ela acabou se perdendo mesmo nas próprias características de personalidade, nos seus próprios valores, nas suas próprias vulnerabilidades. Então, esse negócio não saiu do papel como era para sair, existia dentro do planejamento espiritual, existia uma certa pressa, uma necessidade que a coisa funcionasse, afinal de contas, para atender uma série de espíritos necessitados. E aí ela acabou, desencarnou, e a coisa não foi muito para frente, como era para ter sido. Então, isso acabou resultando num certo fracasso desse projeto original. No entanto, o saldo foi positivo, que eu acho, se eu não me engano, ela chegou a fundar um instituto com certo atraso, mas assim, quando a gente olha para a encarnação dela, o saldo é positivo, ela conseguiu realizar muito no trabalho de mediunidade, no próprio trabalho pessoal, no esforço dela em se melhorar, mas ficou essa dívida. E é interessante ela comentando ali no hospital, né, com Filomeno, com outros espíritos, assim, um pouco da leitura dela, né, e é legal porque, assim, ela, na visão dela, ela precisa de uma reparação. Ela acha que não cumpriu o que precisava cumprir, o que estava planejado, o que ela precisava cumprir no processo evolutivo dela, mas ela estava muito serena, né, consciência tranquila de, eu preciso, ela usou esse termo aí, reparação, eu preciso voltar, preciso reencarnar para conseguir realizar o que eu não realizei.
E o que era interessante nesse espírito é que sim existia uma autocrítica, a autocrítica ela é útil, ela é importante para todos nós, mas sem o remorso, sem a culpa, que é o que complica muito a vida do espírito no pós-morte, no desencarne, é o excesso de culpa, de remorso, porque existe uma diferença entre você ter autocrítica, de você ter um senso de responsabilidade, de você ter remorso e você ter culpa. Remorso e culpa, eles costumam ser patológicos, costumam complicar a existência do espírito, né? E aí ela estava fazendo planos para a próxima reencarnação e bem tranquilo, né? Então aqui é um caso para a gente refletir que na vida não é tudo ou nada, né? De fato, sim, ela fracassou no que estava planejado, mas ela conseguiu realizar bem e ela estava bem tranquila em relação a isso, né? E olha aí o plano para a próxima encarnação dela. Ele estava se planejando em reencarnar com uma pessoa pobre, e aí diferente do que ela foi, da oportunidade que ela teve, né, uma família rica, então se ela tinha uma condição material de conseguir organizar a vida dela, que ela ia encarnar como pobre e órfão, justamente para quê? Porque ela seria cuidado pela instituição que estava funcionando lá na Terra, ela estava desencarnada nesse momento, mas a instituição estava funcionando, e ela seria ser acolhida para essa instituição, e depois que ela crescesse, ela viraria trabalhadora dessa instituição, não seria a gerente, né, a fundadora, não mais, mas seria uma grande trabalhadora. E olha só que projeto bacana isso aqui. Quando a gente olha para isso, a gente vê a beleza e a inteligência no processo desse. Mas se a gente olhar só para um pedacinho, a gente pegar essa criança, ó, quando reencarnar, e olhar para a história de vida dela e dizer, meu Deus, que mundo injusto esse, olha só, essa criança como sofre, e a gente não entende o que está por trás. Obviamente que isso não é um discurso para normalizar ou justificar os problemas sociais que são nossa responsabilidade enquanto humanidade, mas para a gente entender, né, como as engrenagens funcionam aqui, como é interessante esse processo. E veja que o próprio espírito estava de acordo, estava construindo esse plano, e não naquela coisa, eu tenho que me punir, eu tenho que sofrer, agora eu vou ser órfão, não, mas numa visão assim, numa visão de crescimento pessoal, de que isso aqui iria resultar nisso aqui, que iria resultar nisso aqui. Então as coisas estão bem ligadas. Capítulo seguinte é a história, aí Filomeno ele já vai para outro setor, aí é uma sequência de capítulos que fala de um setor específico do hospital, que parece mais uma ala de pacientes psicóticos, né? A gente, quando se usa esse termo psicótico, eu estou me referindo a sintomas psicóticos, que são dos sintomas mais graves que existem no processo de adoecimento mental, que é quando a pessoa está bem desconectada da realidade, sintomas mais graves. Então, aqui, e aí vai se contar a história deste paciente que está lá internado, se chama Gustavo Ribeiro, e aí vamos entender um pouquinho mais uma vez, né? Mais esse livro, ele basicamente é um compilado de histórias de espíritos, né? E dentro de cada história tem muito aprendizado para a gente. Esse espírito, quando Filomeno chega na enfermaria, ele está num estado puramente psicótico, né? De paciente grave internado. Aquele olhar perdido, aquela labilidade emocional, labilidade, essa variação de humor, de você... aquele humor mais sensível, de estar chorando, de estar irritado, de estar variando de humor, e um estado psicótico, assim, né? Falando coisas sem sentido, agitado, então, esse é o estado psicótico, assim, estava bem alterado, bem desconectado da realidade, sendo que aqui, ó, é explicado lá para Filomeno, é uma doença mental, veja que estou falando de desencarnados, tá? Desencarnados, mas os princípios são os mesmos do encarnado. Existe uma doença mental neste espírito, mas não tem obsessor. É mais uma vez o princípio de que nem toda doença mental vai ter obsessor no meio. Aqui é um processo de adoecimento deste espírito e, óbvio, tem a ver principalmente com a última encarnação que a gente vai conhecer um pouquinho aqui. Então, vamos ver o histórico dele na última encarnação. Esse foi um indivíduo que era um indivíduo muito inteligente, era visto como um indivíduo culto, que contemplava as atividades intelectuais, mas era muito arrogante. E é um grande problema de muitos indivíduos, de muitas pessoas que têm essa capacidade de se envolver em atividades intelectuais, de ter um bom desempenho, acabam agindo com arrogância. E aí a gente já viu, já está vendo aqui de partida qual era a vulnerabilidade dele, né? Ele desenvolveu uma doença orgânica, a doença não mental, foi buscar ajuda no espiritismo nesse momento, ele estava adoecido, e foi buscar o espiritismo numa expectativa de cura e melhorou de saúde. E aí ele se vinculou ao espiritismo. Sendo que, como nós comentamos lá em cima, ele era vaidoso e orgulhoso. E aí qual foi o problema? Ele dentro da casa espírita já, ele tinha simpatizado com o espiritismo, tinha se vinculado diante da experiência positiva de cura, de melhora do estado de saúde geral, mas ele começou a conflitar com a casa, com os trabalhadores, e acabou deixando a casa. E muito nessa vibe, assim, de achar que a coisa não era por ali, tinha que ser do jeito dele, discordar das coisas. E quando ele sai da casa espírita, ele vira o que se chama de espírito de gabinete. Aquele cara
que tinha muita motivação, gostava muito de estudar a teoria espírita, conhecia muito, porque ele era muito inteligente, ele dedicava tempo a isso, mas ele não era o cara que colocava em prática. Ele tinha muita teoria, ele tinha muito conhecimento, mas ele não colocava em prática, isso que é o que chama de espírita de gabinete, é uma expressão que é usada lá. Mais tarde, ele acaba desenvolvendo um câncer de próstata, e aí tem uma relação com a... Vamos lembrar que as neoplasias, os cânceres, muitos deles têm um aspecto genético, uns mais, outros menos. Tendo um aspecto genético, nós já sabemos, as leis da genética estão submetidas às leis de reencarnação. Então, o indivíduo que veio com a tendência reencarnatória de ter esse câncer, mas as experiências de vida influenciam muito aí, né? Então, ele teve esse câncer de próstata e morre em decorrência desse câncer, e morre bastante revoltado e passa a obsediar a família dele. Ele não conseguiu se desconectar da vida material e passa a atrapalhar a vida da família. A família começa a buscar ajuda em casa espírita e começa a fazer evangelho no lar. E aí, assim, consegue se desvincular um pouco desse processo, mas veja, assim, esse processo do pós-morte, veja que assim, ó, vamos fazer um apanhado aqui para a gente entender. Esse processo de encarnado dele, ele não tinha um adoecimento mental, né, uma doença mental instalada. Ele tinha as sementes, né? Ele era um cara orgulhoso, era um cara vaidoso, ele tinha uma responsabilidade pela inteligência que ele veio, pela afinidade com o espiritismo, por ter conhecido o espiritismo. Ele era um cara que podia ter realizado muito no espiritismo, mas ele ficou só teorizando, né? Então, esse processo aqui e o pós-morte dele, essa postura dele de obsediar, tudo isso aqui favoreceu um adoecimento mental depois do desencarne. Então, depois do desencarne, ele adoeceu de forma grave, ele psicotizou, e aí ele foi internado no hospital. Esse hospital que Filomeno está estagiando, ele foi internado a pedido do seu guia no hospital. Então, veja, ele não era médium, assim, não tinha uma mediunidade ostensiva, mas ele foi acolhido nesse hospital por esse adoecimento grave. Até que, ó, a gente não está vendo a obsessor aqui, tá? É um processo dele, um processo de adoecimento mental dele. E aqui, neste hospital internado, ele estava sendo tratado com fluidoterapia, hipnose e regressão de memória, que são técnicas bem utilizadas lá para ajudar. Lembrar que a regressão de memória para o desencarnado é muito útil, é muito utilizado. A gente vê muitas histórias assim, porque quando você consegue fazer uma recordação bem organizada de algumas coisas, você pode conectar um pouco suas emoções, seus pensamentos e ressignificar algumas coisas, né? Então, essa é a história de Gustavo Ribeiro, que traz também mais ensinamentos aí para a gente.